É um privilégio quando chegamos ao domingo e dizemos que a nossa semana foi boa, certo? É um privilégio poder dizer que chegamos ao domingo e, apesar das tribulações, tivemos uma semana boa. Lamentavelmente, isso é um privilégio de muito poucos no mundo. Lamentavelmente, nem todos podem dizer que têm uma comunidade para partilhar. Lamentavelmente, as nossas sociedades tendem a colocar as pessoas nos extremos. Segundo as Nações Unidas, um relatório deste ano, vivemos num mundo com 7 milhões e 200 mil pessoas. Neste mundo, existem 30 cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Nestas cidades, assim como nas nossas, em tamanhos mais pequenos, há milhares, milhões de pessoas que se sentem sós. Em Portugal, estima-se que haja 400 mil idosos a viver sós. Segundo os censos de 2011, já são um pouco antigos, esta realidade não é só uma realidade de pessoas idosas. Também é uma realidade de jovens. Os jovens sentem-se sós, vivem sós. Segundo esses censos, em 2011 havia mais de 825 mil pessoas a viverem sozinhas. Não é partilhar quarto com alguém, é viver numa casa onde estão sozinhas. Tiramos todos os estudantes universitários que vivem com mais pessoas no mesmo espaço, 825 mil pessoas, num total de 10 milhões, que vivem completamente sós. E sabem, desde 1991, este número duplicou. Em 1991, havia 400 mil pessoas a viver sozinhas. Pensamos que é uma questão de emancipação. As pessoas gostam de viver sozinhas porque podem, assim, ser tudo aquilo que se calhar com outras pessoas não podem ser. As pessoas saem mais cedo de casa. Em parte é verdade. Em parte, cada vez as pessoas casam mais tarde. Em parte, cada vez mais as pessoas se sentem sós porque não têm comunidades para partilhar. O problema é que, segundo a Associação Americana de Psicologia, o isolamento social aumenta o risco de morte prematura em 50%. Pessoas que vivem sozinhas têm tendência, 1 em cada 2, a morrer mais cedo. 1 em cada 2 morre mais cedo quando se sente solidão. Sabem, isso é inclusivamente maior ao risco de morrer por obesidade, que é apenas 30%. A solidão mata mais do que doenças que, à partida, fisicamente, nós tendemos a dizer que são mais problemáticas. O isolamento mata. Então é fácil compreender porque é que tantas pessoas nos nossos dias se sentem insignificantes e porque é que há tantas pessoas a procurar psicólogos e porque é que há tantas pessoas deprimidas. E se a estas acrescentarmos aquelas que vivem em famílias, mas se sentem igualmente sós dentro das famílias, é fácil chegar à conclusão que há muita indiferença. Eu gostava de partilhar convosco um texto que foi escrito no início do século XX por um poeta alemão, Rainer Rilke, deve ser mais ou menos assim que se pronuncia. Ele viveu no final do século XIX, início do século XX, e ele escrevia sobre as cidades do seu tempo. E ele dizia, descrevendo as cidades como um local, imaginem, há um século atrás, um local onde as pessoas se desconfiguram, onde as pessoas se perdem no meio de uma moldura que é abstrata. Ele escrevia, as cidades grandes não são verdadeiras. Elas enganam o dia, enganam a noite, os animais e as crianças. O seu silêncio mente.
Elas mentem com ruídos e com as coisas que lhes são submissas. Nada do plano é real. As cidades só querem o que é seu e arrastam tudo na sua corrida. Como lenha oca, despedaçam os animais e consomem os povos em chamas. As suas pessoas servem em culturas e caem fundo em desequilíbrios. E chamam de progresso os seus rastros de lesma. E andam rápido onde deviam ir devagar. Mostram-se e cintilam como prostitutas e fazem mais barulho do que o metal e o vidro. É como se uma miragem diariamente fosse imitada por elas. Elas nem sequer conseguem ser elas mesmas. Isto é uma visão que é aterradora, de cidades que nos consomem simplesmente porque nós queremos construir algo como cidades que nunca conseguimos construir. Porque o ideal que está por trás de uma cidade de progresso, de justiça, a própria cidade no seu desenvolvimento tende a eliminar. E cria desequilíbrios onde se deviam criar equilíbrios. E cria injustiças onde a justiça devia prevalecer. E se olharmos para trás e olharmos para a Reforma Protestante, a Reforma foi um grito da Igreja, ou de parte da Igreja, que disse que o ser humano, o crente, deve trabalhar, cooperar com Deus para que o mundo prospere. Para que o mundo se desenvolva. O ser humano deve trabalhar para que junto com Deus o mundo se torne mais justo. E o que nós começamos a ver a partir daí foi por cada justiça que se criava, milhares de outras eram criadas, as injustiças. Apesar do texto que lemos, escrito há mais de um século, recordar que as cidades podem ser impessoais e terem vida própria. Nós temos que saber que nestas cidades vivem pessoas que se sentem perdidos e sentem que o olhar que se tem sobre elas é de total indiferença. É por isso, talvez humilhante para nós, e devia ser humilhante para os cristãos, ver a forma como desenvolvemos igrejas, deixando de lado aqueles que não se veem dentro das cidades. E quando eu falo de igrejas, é todas as igrejas cristãs sobre a face da terra. Devia ser humilhante para nós que possuímos uma estima mais ou menos estável, mais ou menos boa. Saber que ao nosso lado são pessoas que não se sentem gratos pela vida porque nem sequer conseguem encontrar um sentido para a vida. Eu penso que nunca disse isto a ninguém. Eu também, só há relativamente pouco tempo é que pensei sobre isso a sério. Mas eu gosto muito do mar. Eu gosto de ver o mar. E gosto especialmente do mar em dias de inverno, onde ele está bem agitado, com muito vento. E ao pensar sobre isso, cheguei à conclusão que isso se deve ao facto de me sentir bem pequeno quando estou nesse lugar. Quando o mar está bem agitado, quando vemos a imensidão à nossa frente, o abismo. Sabem, no Antigo Testamento, a água era sinal de monstros, era sinal de morte, porque pensava-se que tudo o que era de mal vivia na água. E nós hoje, quando eu olho para o mar, vejo a imensidão da criação, aquilo que desconheço. E de como nas mãos de Deus sou apenas insignificante. É o mais próximo que eu vos consigo dizer que posso comparar àquilo que vivem milhões de pessoas quando se sentem insignificantes.
E isso é lamentável. Se nós não conseguimos sentir compaixão pelas pessoas que estão ao nosso lado, alguma coisa está a falhar no nosso compromisso. Hoje vamos ler um texto onde vamos ver alguém que é bem pequeno, mas que, sendo pequeno, vai transformar a vida de milhares de pessoas. Convido-vos a ler João 6, 3 a 13. João 6, 3 a 13. Jesus subiu a um monte e sentou-se lá com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se e perguntou a Filipe: onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: nem com 200 moedas de prata se comprava pão que chegasse para dar um bocado a cada um. Então André, outro dos seus discípulos e irmão de Simão Pedro, observou: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou então aos discípulos: mandem sentar toda a gente. Havia muita erva naquele lugar e sentaram-se nela. Só homens eram uns 5.000. Jesus pegou nos pães, deu graças a Deus e distribuiu-os à multidão. Fez o mesmo com os peixes e comeram quanto quiseram. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães de cevada. O povo Bem, até aqui. Vamos ficar por aqui. Até aqui. Vamos orar. Bondoso Deus, que hoje possas falar ao nosso coração, guiar a nossa mente e alimentar o nosso espírito. Nos entregamos a Ti, prontos para Te escutar. Guia-nos no Teu amor, por Cristo Jesus. Amém. Já podem imaginar, estamos numa série que fala sobre encontros face a face, encontros de primeiro grau. A pessoa que hoje quero que se centrem é nesta pequena criança, neste menino que se chega ao pé dos discípulos de Jesus. Por isso, tentem identificar-se, toda a história tenta identificar-se com esta criança, que apenas queria ver Jesus e levou 5 pães de cevada e 2 peixes para o escutar. E nesta manhã vamos falar de 3 coisas. Vamos olhar para este menino, vamos identificar-nos com ele e vamos tirar 3 conclusões. Primeira, não precisam de intermediários para chegar a Jesus. Por mais indiferentes, pequenos que se possam sentir, não precisam de intermediários para chegar a Jesus. Segundo, a tua vida será usada para transformar aqueles que não conhecem Jesus. E terceiro, a tua vida será usada para transformar aqueles que conhecem Jesus. Vamos começar. Primeiro, não precisamos de intermediários para chegar a Jesus. Ninguém precisa de intermediários para chegar perto de Jesus. Esta criança estava perto de Jesus e estava com o seu alimento. E o texto não nos refere que nenhum dos 5.000 homens, nem nenhuma das mulheres fosse parente desta criança. Esta criança aparece sozinha no meio daquela multidão que depende dos estudiosos bíblicos, já quem diga que pode, no mínimo seriam 10.000, podia ir até às 20.000 pessoas que seguiam Jesus. E esta criança, este menino, e quando se diz menino, teria menos obrigatoriamente de 12 anos, porque se tivesse 12 anos já não era menino, esta criança estaria sozinha a seguir Jesus. Numa multidão cheia de sentimentos contraditórios. As multidões que seguiam Jesus tinham este condão. Uns queriam conhecer Jesus, outros queriam tocar-lhe, outros queriam ser curados, outros queriam matá-lo e esganá-lo com as mãos se pudessem. Ou seja, era uma variedade de sentimentos que estavam naquelas multidões e no meio daquelas 10, 20.000 pessoas havia um menino que seguia Jesus. Alguém significante,
aos olhos daquelas pessoas. Alguém que aos olhos daquelas pessoas não compreendia o que é que Jesus poderia dizer e fazer. E ele não era só insignificante por ser criança. A referência que João faz 2 vezes é que ele levava pães de cevada. A cevada era o grão que era usado pelas pessoas pobres daqueles dias. Era o grão, o cereal menos nobre e que era usado pelos pobres daquela altura. Por isso esta criança não só era insignificante por ser criança, como provavelmente passava dificuldades. Ele levava o mais simples que poderia levar para comer. E é interessante que no meio daquela multidão que olhava para Jesus e ao ler os relatos evangélicos dos evangelhos, onde as pessoas tendem a apertar Jesus, tocar, questionar, debater, apenas um menino siga Jesus. E o texto não nos diz que ele esperava nada. Ele apenas seguia Jesus. Ele não pede para ser curado, não pede pela família, não pede pela saúde, não pede nada, não chega com o pão e diz: olha, se puderes, depois realiza lá o milagre que me vai transformar. Não, ele apenas segue Jesus. Descomprometido ou sem qualquer interesse em ser recompensado por seguir Jesus. E é interessante que o texto diz que entre 5.000 homens, entre os discípulos comprometidos com Jesus, ninguém foi preparado para passar mais tempo com Jesus do que aquele menino. Todos os outros que esperavam alguma coisa de Jesus, bem, isto é depois do almoço, à hora de jantar estamos em casa, não precisamos levar nada. Este menino, o único que não esperava nada de Jesus, foi o único que levou o suficiente para dizer que se calhar a tarde pode ser mais longa do que estou à espera. João é o único que refere a este menino. Os outros evangelhos dizem simplesmente que apareceram os pães e os peixes. Eu não sei porque é que ele o menciona, mas retira-se uma lição clara deste texto. É por muito insignificantes que qualquer um de nós pense que é aos olhos da sociedade ou mesmo das igrejas, por muito insignificante que nos possamos sentir, quer aos olhos do estatuto social na sociedade onde vivemos, quer seja dentro das igrejas que têm tradições muito enraizadas, nada nos pode impedir de chegar a Jesus. Nada nem ninguém nos pode e nos vai impedir de chegar a Jesus. É que para chegarmos a Jesus não precisamos de intermediários. A única coisa que precisamos é de um coração de criança. Vamos desmistificar: crianças não são anjos. Quem tem crianças sabe que crianças não são anjos. Fazem diabruras. Os estudos dizem que a partir dos 2 anos as crianças começam a mentir. Crianças não são anjos, mas têm uma característica que a maior parte dos adultos vai perdendo com a idade: é que confiam. E dependem. E sabem que dependem. E colocam a sua vida nas mãos de quem é os seus progenitores e confiam. E a maior parte delas, numa educação onde a educação existe, tendem a respeitar as pessoas mais velhas. E isso com a idade tende a desaparecer, porque o orgulho vai diminuindo tudo isso. Nós tendemos a confiar mais em nós do que nos outros, a depender mais de nós do que dos outros. Tendemos a deixar que o nosso orgulho faça com que passemos a julgar os outros em vez de os respeitar, independentemente daquilo que possam ou não dizer. E as crianças têm essa característica. Tendem a ser conscientes que dependem. E tendem a respeitar. Hoje tenho que dizer que não precisas de intermediários para te aproximares de Jesus. Só tens que pensar qual é o teu pão de cevada que tens para apresentar diante de Jesus. Qual é a tua sardinha, o teu peixe. O que é que tu tens que ao seguir Jesus podes colocar para que Ele possa usar? É que é mais do que suficiente.
Não precisas ser doutor em teologia, não precisas ser Presidente da República, basta que apresentes aquilo que tens e coloques diante de Jesus para Ele usar. O milagre que será feito não serás tu a fazê-lo. Será Jesus com aquilo que tu lhe apresentas. No final, até sem isso ficarás. É isso que o texto diz. No final, esta criança, até sem o pão e o peixe, ficou. Mas o milagre acontecerá. Nenhum de nós é insignificante para Jesus. Nenhum de nós é insignificante para Jesus. E a Igreja de Cristo tem de ser a boa notícia. A Igreja de Cristo tem de pegar nessa boa notícia e levar a boa notícia a quem se sente insignificante. Independentemente do passado que cada um possa ter vivido, ou do passado destas mais de 800 mil pessoas que vivem sós, a boa notícia é que nada que possa ter acontecido no nosso passado nos impede de chegar perto de Jesus. O nosso passado, as nossas circunstâncias, não nos afastam de Jesus. A boa notícia é que para Jesus somos as pessoas mais importantes do mundo. Basta colocar aos seus pés aquilo que temos. Agora, quando colocamos isso aos pés de Jesus, nós vamos ser usados para transformar o mundo. E neste segundo ponto eu quero só contar uma história. Por si só, faz-nos pensar na nossa responsabilidade para com aqueles que não se sentem importantes. É uma história que se passa em Nova Iorque. Uma porto-riquenha chamada Rosa, com um pastor chamado Bill Wilson, uma grande igreja, que tinha, ao domingo, conseguia juntar 50 autocarros para ir buscar as crianças aos bairros pobres de Nova Iorque para chegarem à igreja. E a história passa-se na pior zona da cidade de Nova Iorque, é o Hell's Kitchen. É a pior zona, muitos de vós podem estar a pensar no programa de televisão de culinária, não tem nada a ver com isso. É mesmo a pior zona de Nova Iorque, onde as pessoas vivem. E então, nesta zona da cidade, a Rosa, que vivia nesta zona da cidade, converteu-se a Jesus e procurou o seu pastor, Bill Wilson, e disse: olha, pastor, eu quero fazer alguma coisa por Deus. Diz-me como é que eu posso servir Deus na minha vida. E ele disse: bem, eu não sei como é que podes fazer, o que é que podes fazer, não sabes inglês, por isso não sei mesmo como é que te vou usar. Mas ela insistiu tanto, queria tanto demonstrar o amor que tinha por Deus àquelas pessoas do bairro onde viviam, do bairro degradado onde viviam, que o pastor disse-lhe: está bem, então, olha, nós temos as carrinhas que ao domingo percorrem os bairros para ir buscar as crianças. Em cada domingo entra numa desses autocarros e aquela criança que tu achares que está mais carenciada vai ter com ela e tenta que ela se sinta importante. Estamos a falar de uma pessoa que não sabia inglês. E ela disse: ok, vou tentar. Então, durante quase um ano, ela entrou sempre autocarros diferentes. Nos 50 autocarros, ela percorreu os 50 autocarros e a única coisa que ela conseguiu aprender e dizia de forma amorosa era às pessoas, em inglês: sabes, eu amo-te e Jesus também te ama. Era o autocarro de crianças. Ela sempre via uma criança mais triste, pegava nessa criança, colocava ao colo e dizia: eu amo-te e Jesus também te ama. E passou assim quase um ano. Mas durante esse ano ela afeiçoou-se por uma criança que andava sempre triste e sempre com a irmã para a igreja. E aquela criança andava sempre triste. E ela, nos últimos meses, optou por ir sempre no mesmo autocarro para apanhar esta criança. Então, apanhava esta criança, colocava ao colo e dizia: eu amo-te e Jesus ama também. Esta criança nunca lhe respondeu o que quer que fosse. Até que certo dia, ao sair a criança de regresso a casa, da escola dominical, da igreja, a criança para na saída do autocarro, vira-se para trás e diz: eu também te amo.
Isto eram 2:30 da tarde. Às 6:30 da tarde, o corpo da criança foi encontrado dentro de um saco de plástico debaixo das escadas de um prédio. Foi espancada até à morte pela mãe. A história pode ser insuportavelmente trágica. E a tragédia que é verdadeira. Porém, antes da sua morte, aquele menino conseguiu expressar um sentimento que nunca tinha expressado antes. Dizer a alguém que amava. Eu não sei o que é que terás para fazer esta semana, mas o que eu te exorto e o que eu te peço é: faz alguma coisa decente com a tua vida. Ao olhar para a história de Rosa, desta criança, aos olhos da maioria do mundo ocidental, eram pessoas insignificantes. Eram insignificantes porque eram estrangeiros, não falavam a língua do país, eram insignificantes porque eram crianças, viviam em bairros degradados, eram insignificantes porque passavam ao lado das estatísticas importantes que se faziam. Mas eles foram instrumentos usados nas mãos de Deus. Um para amar e o outro para se sentir amado. Não interessa os dons que tens. Seja quais forem os teus 5 pães e 2 peixes, Jesus fará milagres extraordinários, porque não depende de ti. Dificilmente irá fazer esses milagres se não levantarmos o rabo do nosso sofá quando chegamos a casa. Por isso peço-te esta semana, deixa de brincar com o teu umbigo. E deixa que Deus te use no seu reino. Deixa que Ele te use para que o nosso mundo seja mais justo. Os nossos bairros sejam mais justos. As relações de amizade que temos sejam mais justas. As nossas famílias sejam mais justas. Para que os nossos gestos, as nossas palavras sejam testemunho claro dessa justiça. Quantos meninos, jovens e adultos tu conheces que precisam do amor de Deus? Eu tenho a certeza que não há ninguém nesta sala que diga ninguém. Quantas crianças, jovens e adultos tu conheces que precisam do amor de Deus? Quais são os teus 5.000 que precisam de ser alimentados? Se os identificares, já sabes o que é que tens de fazer esta semana. Amá-los incondicionalmente com tudo aquilo que tu és. Mas o texto também nos diz algo extraordinário. É que nós não temos só a possibilidade de mudar a vida de quem não conhece Jesus. O texto é irónico ao dizer que vamos mudar a vida até de quem conhece Jesus. Aqueles discípulos não levaram nada para seguir o Mestre. Foram alimentados por uma pessoa insignificante, que ao contrário deles, previu que iria passar mais tempo Jesus do que aquilo que a maior parte das pessoas pensou. De forma extraordinária, o texto de João diz-nos que este menino alimentou os discípulos de Jesus. Depende, há teólogos que dizem que estes cestos, há traduções que dizem grandes cestos, mas há teólogos que dizem que na realidade este cesto não era um grande cesto, era simplesmente a medida necessária para alimentar uma pessoa. Se essa interpretação é correta, o que o texto nos está a dizer os discípulos não compreenderam que tinham a possibilidade de, em nome de Deus, alimentar todas aquelas pessoas, não levaram nada, tiveram dúvidas em que podiam alimentar aquelas pessoas, e a fé de uma criança fez com que eles no final tivessem aquilo que era estritamente necessário para sobreviver. Nós muitas vezes achamos que temos que ter tudo do bom e do melhor para viver, e o que Jesus nos diz uma e outra vez é: vocês só precisam do que é essencial.
E até uma criança vos vai fazer lembrar isso. Nos nossos dias temos uma tendência a profissionalizar-nos a fé. Gostamos de profissionais na pregação, no louvor, profissionais no serviço. Nós gostamos de profissionalizar tudo aquilo que é a nossa fé. E quanto mais tempo passamos dentro da igreja, maior o estatuto que temos, pensamos. O estatuto ganha-se com anos de igreja. O estatuto ganha-se com serviço na igreja. Porém, o que o texto nos recorda é que aqueles que já estão há muito tempo dentro das paredes do templo, que já vivem há muito tempo as tradições eclesiológicas, que já vivem há muito tempo dentro das estruturas de igrejas, tendem a esquecer-se daquilo que é básico. Não estou a dizer que nada disso é importante, mas há uma tendência a esquecer aquilo que é básico. As igrejas são locais onde não crentes entram. Não é um clube fechado. É um local onde há um culto aberto, uma celebração pública. E não crentes estão no nosso meio todos os domingos. E precisam de sentir que são amados. E que a igreja não fica indiferente às suas vidas. E quando saem de um local, de um culto que é público, sentem que aquele povo as amou. E muitas vezes tendemos a profissionalizar tanto tudo aquilo que vivemos que nos esquecemos do básico. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isto é algo que os crentes de muitos anos têm de aprender com aqueles que chegam de novo. Nós estamos muito confortáveis. Se calhar 90% da igreja está há vários anos dentro da igreja e sente-se confortável. Mas basta haver uma pessoa que entre que não se sinta confortável para a igreja ter a obrigação de a amar, de a acolher e transformar a sua vida. Há que amar quem é diferente. E há que amar a sua diferença. Nós nunca iremos transformar ninguém. A única coisa que podemos fazer pela pessoa é amá-la. Se algum dia ela for transformada, será por Cristo. O nosso papel não é transformar quem é diferente de nós. O nosso papel é amar. No dia em que Cristo achar que aquela pessoa tem que ser mudada, Ele mesmo irá transformar a sua vida. Ninguém muda por decreto. Muda porque é amada. Hoje somos uma igreja com muitas pessoas que se cruzam connosco todos os domingos, vindas de muitos lugares. Por isso exorto-vos, tentem conhecer essas pessoas com o vosso coração. Não tentem conhecer as pessoas com a vossa mente. Não tentem conhecer as pessoas pela sua história. Tentem conhecer as pessoas com o vosso coração. E não percam a possibilidade de edificar essa pessoa, nem que seja com 5 pães. Não percam a oportunidade de edificar a pessoa, nem que seja com 2 peixes. Porque isso irá fazer toda a diferença na sua vida. E vos garanto, na vossa também. Por isso, a pergunta que te faço hoje é: o que trazes tu para Jesus? O que levas tu ao aproximar-te de Jesus? O que é que levas tu para que Jesus possa usar? É que todos nós temos coisas que Jesus pode usar, mas temos de ser conscientes. O que é que nós colocamos? Dizemos: Jesus, está aqui, usa. Porque seja o que for, entrega a Jesus. Não guardes para ti, entrega a Jesus. O milagre na tua vida vai ser feito por Ele, não vai ser feito por ti. O que Jesus te oferece é a possibilidade de deixar-te sentir que a vida não tem significado. E se perguntasse agora quantos de nós já não passaram por momentos em que dissemos a vida não tem significado, se calhar ficaríamos surpresos com as mãos que se levantariam. O que Jesus te oferece é a possibilidade de deixar-te sentir essa solidão. Porque o povo de Deus vive em comunidade e em comunidade trata as suas feridas. Lamba-se as suas feridas para serem saradas. O que Jesus te oferece hoje é a possibilidade de não fazeres isso só contigo, mas de ver pessoas que amas na tua família, pessoas que são realmente importantes por ti, verem a sua vida transformada pela forma como tu vives o Evangelho que Jesus te ofereceu.
Eu espero que não tenhas nada mais importante esta semana para fazer. Se tiveres que fazer, faz. Mas se porventura não tiveres nada mais importante para fazer, pessoas que passam por solidão extrema ao teu lado poderão ver as suas vidas transformadas. Tu poderás ver a tua vida transformada. Deixa que Deus te use como instrumento nas suas mãos. Possamos dar glória a Deus. Amém.